Escolhido relator da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. Votação de projeto de lei que reduz mensalidades escolares fica para a próxima semana. Secretário Estadual de Saúde alerta: julho tende a ser mês crítico, com a escalada do número de casos confirmados da Covid-19. Veja como foi a volta do comércio depois de 3 meses fechado por causa da pandemia. E a Corrida da Solidariedade ainda está valendo. Até hoje, viu? Com as últimas entregas dos alimentos arrecadados na campanha promovida pela Assembleia Legislativa. Agora, no Alego News Especial, que está começando. As sessões remotas dessa semana foram norteadas por discussões em torno do combate ao novo coronavírus. Houve a prestação de contas do secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Casa. Durante a audiência pública, o secretário pontuou que o mês de julho está previsto um avanço significativo da Covid-19 aqui em nosso estado. Veja os destaques com Murilo Santos. Uma semana movimentada com debates sobre a pandemia do novo coronavírus. O secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, participou de forma remota de audiência pública da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Foi questionado pelos deputados e disse que o pico da pandemia será em julho. Também se reuniram as comissões de Defesa dos Direitos do Consumidor e também de Educação, Cultura e Esporte. Outro tema bem debatido na casa durante a semana foi a redução das mensalidades de escolas, faculdades e universidades privadas. Proposta nesse sentido foi apresentada pelo deputado Amaury Ribeiro. Em votação no plenário virtual, a matéria recebeu emenda do deputado Virmondes Cruvinel. O projeto, então, volta à CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ainda em reunião extra da Comissão de Finanças, foi escolhido o deputado Jefferson Rodrigues como relator da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Informações sobre a sobrecarga de UTIs e a falta de medicamentos para tratar vítimas graves da Covid-19 marcaram a prestação de contas feita pelo secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Repercutimos o assunto com o deputado Hélio de Souza. Durante prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, demonstrou bastante preocupação quanto ao aumento descontrolado do número de casos confirmados e de óbitos decorrentes da Covid-19 aqui no estado. Integrante da comissão, o deputado Hélio de Souza nos relatou que as informações trazidas pelo secretário reforçam a importância de um distanciamento social mais rigoroso. Ele também avalia as medidas de enfrentamento tomadas pelo Estado com relação à pandemia e como a Alego vem exercendo suas atividades legislativas neste período. Acompanhe. O secretário de Estado, Ismael Alexandrino, quando esteve ultimamente na Assembleia Legislativa para a prestação de contas do primeiro quadrimestre, ele deixou uma preocupação muito grande quando diz respeito à questão do Covid-19 em Goiás. Primeiro, é que o Estado não tem uma estrutura satisfatória para suportar o aumento da demanda de infectados. Isso é muito preocupante. Segundo, e isso não é segredo para ninguém, nós sabemos que o Estado está prestes a ter um aumento considerável de casos. Esta semana, por exemplo, a média diária de aumento de contaminados em Goiás é superior a 1.000 pessoas dia e com morte em número significativo. Isto traduz, primeiro, que há alguma falha no sistema, mas mais do que isso mostra que não só o distanciamento social deve ser aplicado de uma maneira mais rigorosa, como também é preciso que o governo use a arma da comunicação para alertar a população que dias piores virão. A pandemia do coronavírus, ela
fez uma inovação importante como questão emergencial nas questões das votações no Poder Legislativo, Judiciário e, enfim, que com certeza precisava dessa inovação, considerando que nós estamos num momento de exceção, de calamidade. Mas, uma vez passado essa situação, eu sou contra essas votações à distância, remotas, porque ela não dá a quem está votando, e eu falo isso como deputado estadual, a certeza do conteúdo da matéria. Mesmo que você fique atento, você acompanha e não dá conta de paralisar uma votação, não dá conta de ter conhecimento concreto daquilo que está se votando. Nós estamos acompanhando, e é lógico, uma preocupação, a questão da cobrança dos segmentos econômicos para uma flexibilização das atividades de comércio, de indústria em Goiás. Nós entendemos que é preciso achar um caminho. Agora, eu vejo, e quero aqui nesse momento colocar de uma maneira preocupante, que esse caminho passa pela presença da força do Estado. É preciso que o Estado seja mais rigoroso, está falhando muito, mas eu diria que principalmente o movimento em agência bancária e no transporte coletivo, o Estado tem que mostrar que precisa ser cumprido aquilo que manda a legislação. Agora é oficial. Depois de muitas conversas e reuniões entre todas as partes e por decisão judicial, a reabertura do comércio aconteceu nesta semana aqui na capital. Regras rigorosas terão que ser seguidas durante este período de pandemia para manter esse setor em funcionamento. Após 3 meses de portas fechadas por conta da pandemia de Covid-19, o comércio varejista e shoppings reabriram esta semana em Goiânia. A Leide, que é cabeleireira, teve que sair para comprar um secador. E nesta loja, só entrou depois de receber orientações, álcool 70 e passar pela checagem de temperatura. Agora vai ser só trabalho e a gente tem que trabalhar para ganhar o nosso dinheiro. E eu quero que o comércio volte o mais rápido possível, que tem muitas famílias que estão precisando e passando fome. Para receber os clientes, os shoppings estão abrindo a partir do meio-dia, com regras rigorosas, garante este gerente de marketing. Nós implementamos uma iniciativa com mais de 40 frentes para garantir essa segurança. Dentre elas, nós podemos destacar ticket automático nas cancelas de acesso ao shopping, todas as portarias com tapetes sanitizantes, controles de acesso, aferição de temperatura de todas as pessoas e várias iniciativas dentro do nosso empreendimento, que vão desde álcool em gel em diversos pontos, a limpeza com água ozonizada em todos os corredores e áreas comuns, demarcação de pisos, garantia de distância entre escadas rolantes, filas e outras áreas. Os empresários estão otimistas com a retomada. Agora, com essa reabertura do comércio aí em Goiânia, nós lojistas de shopping temos a esperança que as coisas retomem o normal de forma gradativa. Estamos nos preparando já tem algum tempo, de acordo com as medidas da vigilância sanitária, da OMS, adequando tudo, né, que as pessoas tenham consciência, né, das suas obrigações como sociedade, para que a gente permaneça aberto e não aconteça como aconteceu em outras cidades, para que a gente permaneça aberto e de forma gradativa logo a praça de alimentação possa estar aberta também, assim como os bares e restaurantes. A reabertura só foi possível após fim de disputa judicial entre Prefeitura e Ministério Público. O Sindilojas, Sindicato do Comércio Varejista no estado de Goiás, tem acompanhado todas as articulações para a volta do comércio e destaca a importância da responsabilidade para garantir a segurança de todos neste momento. Desde o início nós acompanhamos, como entidade representativa, né? Nós acompanhamos a evolução dessas negociações. De uma certa forma, inicialmente a gente
aderiu também, né, por entender que a segurança e a saúde da população vem em primeiro lugar. Então, nós fomos acompanhando as ações do governo municipal, estadual e mesmo federal, do cumprimento integral da lei, né, que criou a lei da Covid-19, ficou popularmente conhecida. Mas a gente percebeu que, com o passar do tempo, o nosso segmento também começou a sofrer as consequências. Então, assim, a partir do momento que a população vai usar a máscara facial, ela vai fazer a higienização das mãos, vai ter o cuidado em ir no comércio somente para comprar o necessário, né? Então, ela também vai estar participando. Então, a nossa preocupação é essa, de orientar também aos nossos clientes, porque a gente, além dos nossos colaboradores, a gente quer a segurança dos nossos clientes. De acordo com o decreto, o comércio aqui da região da 44 só vai poder ser reaberto a partir do dia 30. É isso mesmo, Jairo? Exatamente, né? O decreto que o prefeito assinou dá a condição do comércio da cidade e shopping center abrir a semana, e a região da 44 ficou para a próxima semana, dia 30, na terça-feira, e com certeza estaremos abertos com muita segurança, com muita responsabilidade, atendendo todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde e mais alguns protocolos que a associação impôs, sugeriu ao comitê de crise, que foram aceitos, e nós vamos implantar aqui, já estamos implantando, estamos prontos para ter uma volta segura, com certeza. Além disso, a proibição de estacionamento na região. Nenhuma rua poderá receber estacionamento aqui. Todas as ruas serão fechadas com material New Jersey, que é aquele material pesado para tampar as ruas, e as únicas ruas que vão ter acesso de trânsito é a 44 e a contorno, no sentido horário, exatamente para poder as pessoas não pararem, só movimentar na região. O deputado delegado Eduardo Prado, que é membro titular da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, deixa claro seu posicionamento quanto à reabertura do comércio varejista e shoppings em Goiânia. Nós sabemos da importância da retomada do comércio, né, para as pessoas que necessitam trabalhar, passando dificuldades, garçons, atendentes, lojistas, vendedores, enfim, vários. Mas nós temos que também ter a segurança para essas pessoas e para a sociedade. Daí o critério de orientação e fiscalização que eu estou vendo aí que está sendo falho. Tem que ter responsabilidade dos nossos gestores, responsabilidade das pessoas que aí estão com poder de fiscalização de caneta. Da caneta para quê? Para poder abrir o comércio de forma segura, que aí nós temos aí a FEComércio, a CIEG, todas as representatividades aí, elas estão aí fazendo protocolos de segurança. Mas, por outro lado, nós temos que ter a ponderação do Poder Executivo de fiscalização. Fiscalizar que ele está usando máscara, distância de segurança, a questão dos protocolos serem aplicados. E já que estamos falando sobre esse assunto, a economia de Goiás sofre forte impacto por causa da pandemia provocada pelo coronavírus. O repórter Cid Ramos conversou com um economista e um empresário sobre este momento delicado. Olá, Patrícia, um grande abraço a você que está acompanhando a programação da TV Alego. Olha, os empresários estão numa luta tremenda com os poderes municipais, com o governo do estado, na tentativa de conseguir a retomada da atividade econômica paralisada em grande parte há mais de 90 dias. A gente sabe que os prejuízos são enormes. É por isso que a gente vai fazer uma avaliação agora do que isso representa na economia no estado de Goiás. Nós convidamos para uma conversa aqui o professor e economista Aurélio Troncoso. E ele vai nos falar exatamente dos efeitos que essa paralisação na atividade comercial, em parte da atividade industrial, está tendo no estado de Goiás. Vamos acompanhar como foi a nossa conversa com o professor Aurélio Troncoso. O estado de Goiás ele está passando por uma situação extremamente delicada, igual aos outros estados brasileiros. A grande vantagem que nós temos aqui em Goiás é que a parte nossa industrial ela está muito ligada à atividade também do agronegócio. Nós temos empresas também no ramo de automobilísticos, mas são empresas que hoje, dentro de Goiás, ela tem como representatividade de arrecadação do Estado é muito pequena. A grande parte da arrecadação do Estado está ligada às indústrias voltadas para alimentos e bebidas.
indústria de medicamento, que está funcionando a todo vapor, a agricultura e pecuária goiana também teve uma ascensão, né? Nós tivemos uma queda na indústria muito grande, no Brasil como um todo, mas em contrapartida a agricultura e pecuária cresceu. Tanto é que a representatividade dela no PIB saiu de praticamente 13,8% do PIB brasileiro e foi para praticamente 24%. Houve um crescimento muito grande da agroindústria e foi a que menos foi afetada, principalmente a agricultura, né? A agricultura, você pode ver que a Lei Candir ajudou muito, né, aos produtores de soja, de milho, a exportar. Então, teve uma recuperação muito boa, é a única que não foi afetada diretamente pelo Covid, né? Se a gente tiver as lojas abertas, a movimentação correndo, toda a parte de serviços movimentando, a economia recupera bem. Com certeza, eu acredito que o Goiás se recupera mais rápido do que outros estados. Agora é aquela velha história, né? Nós temos um problema de arrecadação. O Estado está arrecadando muito menos. Ele deve ter arrecadado aí, aproximadamente mais ou menos 60% a 65% deveria já ter arrecadado. Então, a gente vai ver que a recuperação, principalmente para o governo do Estado, vai ser um pouco mais lenta do que a própria recuperação do mercado. Nós chamamos para essa conversa também o setor empresarial. Vamos ouvir agora, vamos conversar agora com o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Flávio Rassi. E ele vai nos falar exatamente dessa situação, quais são os impactos, como é que o empresariado está vivendo este momento em que parte da atividade econômica está paralisada aqui no estado de Goiás. Vamos ouvir o Flávio Rassi. É um momento muito duro, né, para todos, né? Não só para a indústria, mas também para toda a população. A gente tem ouvido aí de discursos muito polarizados, falando entre economia ou vida. Nós discordamos disso. Nós entendemos que economia é vida, porque é só com a atividade econômica, com a geração de emprego, é que a gente consegue produzir recursos suficientes para que o Estado possa receber seus tributos e, assim, aplicar em segurança pública, em saneamento básico, em educação, em saúde pública. Então, como é que nós vemos esse momento? Um momento de muita cautela, é evidente, ninguém quer se expor a nenhum tipo de risco, nem nada do tipo, mas nós também temos que ter um olhar com mais parcimônia, porque se as nossas atividades forem impactadas por mais tempo que já foram, a gente pode ter um número de mortes ainda maior pela falta de recursos para investir nisso que eu falei agora. E é uma questão de saúde pública, não resta dúvida que, se for necessário, o governo tem que tomar as medidas necessárias. Agora, como eu disse, a gente não pode olhar só para um fator, a gente não pode ter um discurso tão polarizado, porque a falta de dinheiro na economia, a falta de recolhimento de tributos gera mortes em outros aspectos, né? Falta de saúde pública, como eu disse, saúde pública, saneamento, segurança pública, tudo isso gera morte. Então, nós temos que ter uma parcimônia nesse olhar. Então, acho que a gente tem que retomar nossas atividades com todas as precauções, com todos os cuidados, para preservar o maior número de vidas possíveis em todos os aspectos, né? Tanto relacionados ao coronavírus quanto aos outros. Nós temos muito receio dessa continuidade de paralisação ou de uma nova paralisação, porque muitas empresas não vão conseguir reabrir. E a perda de emprego vai ser muito danosa para a sociedade, muito danosa. O Alego News Especial vai para um rápido intervalo. Segunda etapa da CNH Social em Goiás terá 4.000 vagas. Voltamos em instantes. A TV Alego iniciou suas atividades em 1996 e faz parte da rede legislativa de TVs. E foi instituída para dar transparência aos atos do Poder Legislativo de Goiás. A
Aqui, profissionais de comunicação atuam na transmissão, cobertura jornalística e divulgação das atividades do Parlamento. As reuniões das comissões permanentes, audiências públicas e as discussões e votações dos projetos em plenário são transmitidas ao vivo. E os principais assuntos do dia são destacados nas reportagens e em nossos telejornais. Nesta quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás... Desde setembro do ano passado, foi aprovada uma lei alternativa do governo para recuperar o caixa. Para quem pensa que o trabalho da assistência policial militar... E em sinal aberto no canal 61.2, o Legislativo tem se aproximado cada vez mais da população, com acesso à informação garantido pela parceria firmada com a Câmara Federal. E agora a nova TV Alego traz para você novo estúdio, novos cenários para os novos programas da nossa grade de programação e ainda com novos equipamentos para ficar mais perto de você. A TV também disponibiliza os conteúdos de todos os programas e transmissões das atividades da casa no canal do YouTube e facilita o acesso por meio do site oficial da Alego, em tempo real. Você pode acompanhar também as publicações em nossas redes sociais. TV Alego, um canal aberto ao diálogo que traz informação com a transparência e a independência de quem produz as leis em benefício do povo goiano. É a TV Alego, cada vez mais perto de você. O Alego News Especial está de volta. O presidente do Detran faz balanço da primeira etapa do programa CNH Social, que disponibilizou cerca de 2.000 vagas e anuncia que outras 4.000 serão abertas neste ano, em uma segunda etapa. Ele também comentou a prorrogação do prazo para pagamento do IPVA e afirmou que os pagamentos têm sido feitos, em sua maioria, na data originalmente prevista. Nessa primeira etapa da CNH Social, tivemos mais de 90.000 inscrições, né, para as pessoas aí interessadas em obter a primeira CNH, ou mudança de categoria, PCD, e foram 2.010 pessoas selecionadas. Essas 2.010 pessoas, algumas, né, já pegaram agora, né, a partir dessa semana, a sua CNH. Nós temos aí ainda uma terceira chamada para essa primeira seleção, onde ficou uma ociosidade de 18%. Nós já estamos preparados aí para, em agosto, abrir mais 4.000 inscrições do programa CNH Social. Então, nós estamos trabalhando, né, dentro dessa meta de entregar, né, nossa meta seria entregar trimestralmente, mas, infelizmente, devido à pandemia, nós estamos entregando, aí, por exemplo, agora, nesse momento, vamos entregar em agosto e esperamos que façamos mais uma etapa no final de novembro. Tem também a questão do IPVA. Nesse ano foi feita a prorrogação, né, do pagamento. Aqueles, por exemplo, que têm a placa final 1, os donos de veículos que têm esse final das placas, teriam que ter pago a terceira parcela em março, e isso foi prorrogado para agosto. Quero saber como é que está a arrecadação do órgão com relação ao IPVA. As pessoas têm optado por essa prorrogação, presidente? Olha, não utilizaram muito dessa situação de prorrogação, não. As pessoas, muito embora elas tenham a possibilidade de, né, igual até de 1 até final 4, né, de prorrogar para agosto, a maioria das pessoas estão, né, a gente vê o reflexo, por exemplo, agora no dia 6 de junho, que foi a primeira parcela, dentro desse novo calendário, que muitas pessoas aderiram, por exemplo, ao pagamento. Então, não está uma situação que as pessoas estão se isentando de pagar. E isso é interessante porque demonstra, por exemplo, que a gente, né, tem uma frota de mais de 4 milhões de veículos, que as pessoas já têm uma autoprogramação de quitação desses débitos veicular, né? Então, a inadimplência nossa, quanto a essa situação, está bem pequena, né? E, assim, as pessoas têm ciência que a normalidade ela vai retornar
né, logo em breve. A discussão sobre as ações afirmativas no ensino superior brasileiro foi amplificada nas últimas semanas, depois que o agora ex-ministro da Educação revogou uma portaria que trata da promoção dessas ações em cursos de pós-graduação. Além disso, uma denúncia de fraude no sistema de cotas da UFRJ veio à tona. Para discutir o tema, reunimos 2 pesquisadores e o resultado dessas entrevistas você confere agora. As recentes idas e vindas de uma portaria de 2016 que dispõe sobre a adoção de políticas de ação afirmativa voltadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência nos cursos de pós-graduação de instituições federais tem gerado discussões e acendido a necessidade de reafirmação. Parece redundante falar em afirmar as ações afirmativas, mas não é. E as decisões do STF sobre o tema mostram isso. No caso específico da portaria de 2016, ela foi revogada em 18 de junho e a revogação foi tornada sem efeito em 23 de junho. Em termos práticos, a revogação da portaria de 2016 iria dificultar o processo de democratização do acesso à universidade, à pesquisa e ao conhecimento para os segmentos da população historicamente excluídos da pós-graduação, afirmou em nota a Associação Nacional de Pós-Graduandos. A entidade, ainda no documento, pediu às universidades que, no gozo de sua autonomia, continuassem o processo de implementação das ações afirmativas. A Universidade Federal de Goiás, por exemplo, tem desde 2016 ações afirmativas no âmbito da pós-graduação. Já a Universidade de Brasília, que foi a primeira universidade federal a adotar cotas raciais para ingresso na graduação, anunciou no último 4 de junho a criação de uma política de ação afirmativa nos cursos de mestrado e doutorado, cerca de 2 semanas antes, portanto, da decisão do ex-ministro Abraham Weintraub. De acordo com a antropóloga Luciana de Oliveira Dias, coordenadora do programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFG, ações afirmativas isoladas não promovem justiça socio-racial. Por isso, mais do que dar conta da inserção, elas precisam abranger a permanência dos sujeitos. Vamos pensar, por exemplo, o caso da universidade. Não basta a gente ter cotas raciais de ingresso que garantam a entrada de pessoas negras, negros aqui significa preto mais pardo, né, na universidade. Porque essa pessoa que entrou na universidade via políticas de ações afirmativas experimenta um racismo estrutural extremamente violento e institucional, consolidado a partir de séculos, né, de história nesse país, e somente a garantia de ingresso não vai assegurar o acesso ao bem completo desse sujeito. Em termos legais, as cotas no ensino superior brasileiro foram instituídas em 2012, mas de acordo com o professor Pedro Barbosa, da Universidade Federal de Jataí, enquanto destinação exclusiva, reserva de algo, as cotas no Brasil são muito anteriores a isso. Quando é que o Estado brasileiro começou a promover cotas? Foi a partir de 2012, quando instituiu as cotas para negros das universidades? Não. Cotas nesse país começa quando ele se organiza enquanto nação, em 1850, século XIX, quando o Estado brasileiro institui a Lei de Terras. Lei de Terras para quem? Para o imigrante europeu que chegou aqui ao Brasil a partir de um projeto imigratório do próprio Estado brasileiro em 1850. Então, a partir da instituição de Lei de Terras, nós temos o quê? O prelúdio das cotas raciais nesse país. A discussão sobre fenotipia ganhou destaque recentemente quando uma blogueira foi acusada de fraudar o sistema de cotas da UFRJ em 2014. Ela se autodeclarou parda e afirmou que errou ao considerar que ter uma bisavó negra a tornava não branca. O fato é que a ascendência sem a aparência não se valida. Vamos agora falar sobre um assunto que chamou a atenção essa semana.
Até o momento, já são 1.523 profissionais da saúde contaminados pelo novo coronavírus em Goiás. Quase 10% do total de infectados. O estado já ultrapassou 20 mil casos de Covid-19. Luziné, a gente pode afirmar que o estado de Goiás vive um momento crítico junto aí com os outros estados da nossa federação, e eu queria que você apontasse os principais motivos de tamanha contaminação. E o sindicato tem recebido muitas denúncias? Nós recebemos denúncias, agora muito mais do que anteriormente. Nós temos diariamente recebido denúncias de profissionais de saúde, assustados, amedrontados com o número de casos que tem acontecido nas unidades básicas de saúde, nos hospitais de nível terciário. Tem unidades de saúde que nós temos 9 pessoas contaminadas, nós temos 3, 4 afastados já por confirmação da doença. Então as pessoas estão realmente numa situação de muito medo, sem saber realmente com quem contar, porque infelizmente o poder público tem sido muito omisso, na maioria dos casos, não fazendo a testagem, não afastando em tempo hábil esses profissionais, não realizando limpeza e desinfecção dessas unidades. Então nós temos tido realmente muitas demandas aqui no sindicato, no sentido de proteger esses trabalhadores que estão na linha de frente. Nós precisamos que o poder público tenha uma demonstração mais clara de quais são as ações que precisam ser implementadas e o que ele de fato vai conseguir implementar. Porque o que nós estamos vendo hoje são ações sem programação, muito esparsas, não se tem respostas, não se tem diálogo, a dificuldade de manter uma negociação tanto no estado quanto nos municípios tem sido muito grande, e a gente acredita que esse não é o caminho para que a gente construa soluções. Pesquisadores goianos começam um estudo com plasma em 100 pessoas que superaram o novo coronavírus. Eles querem descobrir se a substância pode tratar vítimas da doença que estejam em estado grave. Nós conversamos com a diretora médica do Hemocentro de Goiás sobre o assunto. Confira. O Hemocentro de Goiás iniciou nesta semana campanha para coletar sangue de pessoas recuperadas da Covid-19. A iniciativa compõe a primeira etapa de um estudo que pretende extrair o plasma, a parte líquida do sangue na qual estão os anticorpos, para tratar vítimas da doença que estejam em estado grave. O Hemocentro de Goiás ele formulou um projeto de pesquisa para avaliar se o plasma de pessoas que tiveram Covid e se recuperaram, pode auxiliar na recuperação dos pacientes que têm a forma mais grave, aquela com comprometimento de pulmão, com necessidade de oxigenoterapia. A gente sabe que quando a pessoa tem alguma forma de infecção, o próprio organismo vai desenvolver os anticorpos, que são pequenas moléculas que ajudam a matar os agentes infecciosos. Com esta terapia, espera-se que os anticorpos presentes no plasma de quem já se recuperou melhorem a imunidade de quem está muito doente, diminuindo assim os sintomas da infecção e a carga viral no organismo. O que acontece no Covid é que às vezes é tão rápido a progressão da doença que não dá tempo para o seu organismo desenvolver um nível de anticorpo que possa realmente combater o vírus. Então, nos pacientes com a forma mais grave, o que pode estar acontecendo muitas vezes é que não dá nem tempo de formar o anticorpo. E você infundindo o anticorpo naqueles casos mais graves, você pode auxiliar a neutralizar o vírus e recuperar os pacientes mais rapidamente. Essa é uma teoria científica, mas ela precisa ser comprovada. O uso de plasma para combater doenças já tem precedentes na literatura médica. Em 1918, o procedimento foi usado pela primeira vez para tratar vítimas de gripe espanhola. Embora a prática já tenha sido executada em diversos outros estudos e com resultados animadores, sua eficácia não está totalmente garantida. O estudo do Hemocentro Goiás pretende justamente trazer novas contribuições. Essa ideia de usar o plasma convalescente, na verdade, não começou aqui no Covid. A gente tem relatos, tanto fotos, relatos de na gripe espanhola, 1918, já há relatos de tentarem fazer a infusão de plasma de sangue, no caso naquela era sangue total, de quem havia se recuperado em quem estava com a forma grave. E também em outras epidemias virais, como na epidemia do H1N1 em 1996,
também foi usado. Para ser um doador, é preciso cumprir alguns requisitos: ter entre 18 e 60 anos, 65 quilos ou mais, ter se recuperado da Covid-19 e estar há, no mínimo, 14 dias sem sintomas da doença. Para as mulheres, a exigência é que não tenham tido seguidas gestações. A doença não está sob controle, que nós não estamos perto dela acabar. Então, se nós não continuarmos juntos nas medidas de isolamento, nas medidas de controle pessoal, de limpar as mãos, de usar máscara, a gente não vai controlar. E nós vamos ter muitas perdas que podem ser importantes para todos nós. Então, a doença não está sob controle. Não está na hora da gente achar que já venceu. A gente não venceu. Precisa muita coisa para ser feita ainda. E muita força de vontade. A gente vai agora para o intervalo. A seguir, fique por dentro de como deve ser feita a higienização adequada dos alimentos, especialmente em tempo de pandemia. A TV Alego iniciou suas atividades em 1996 e faz parte da rede legislativa de TVs. E foi instituída para dar transparência aos atos do Poder Legislativo de Goiás. Aqui, profissionais de comunicação atuam na transmissão, cobertura jornalística e divulgação das atividades do Parlamento. As reuniões das comissões permanentes, audiências públicas e as discussões e votações dos projetos em plenário são transmitidas ao vivo. E os principais assuntos do dia são destacados nas reportagens e em nossos telejornais. Nesta quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás... Desde setembro do ano passado, foi aprovada uma lei alternativa do governo para recuperar o caixa. Para quem pensa que o trabalho da assistência policial militar... E em sinal aberto no canal 61.2, o Legislativo tem se aproximado cada vez mais da população, com acesso à informação garantido pela parceria firmada com a Câmara Federal. E agora a nova TV Alego traz para você novo estúdio, novos cenários para os novos programas da nossa grade de programação e ainda com novos equipamentos para ficar mais perto de você. A TV também disponibiliza os conteúdos de todos os programas e transmissões das atividades da casa no canal do YouTube e facilita o acesso por meio do site oficial da Alego, em tempo real. Você pode acompanhar também as publicações em nossas redes sociais. TV Alego, um canal aberto ao diálogo que traz informação com a transparência e a independência de quem produz as leis em benefício do povo goiano. É a TV Alego, cada vez mais perto de você. De volta ao Alego News Especial. Diferente das bactérias, os vírus não se multiplicam nos alimentos. Eles podem utilizá-los como veículos de transmissão. Daí a importância da higienização adequada. Chegar em casa com as compras da feira ou do supermercado envolve alguns cuidados de higiene que são fundamentais. Afinal, são embalagens e alimentos que podem servir como veículos de transmissão do novo coronavírus.
E quem vai falar pra gente sobre esses cuidados de higiene é a nutricionista Fernanda Dequi. Olá, Fernanda. Olá, Gabriela, seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro eu quero que a gente esclareça, Fernanda, qual que é a importância de fazer todos esses cuidados, de ter esses cuidados de higienização, considerando que, diferente das bactérias, os vírus eles não se proliferam nos alimentos, não é isso? Isso mesmo, mas diferente das bactérias, eles exigem um cuidado maior agora, porque os alimentos eles podem ser vetor de contaminação. Então, a primeira coisa que a gente faz quando chega em casa é já higienizar a própria maçaneta que a gente abriu, fazer a lavagem correta das mãos, se possível também, tomar um bom banho para deixar toda essa contaminação de fora, fazer a higienização dos sapatos com paninho com água sanitária e os alimentos. O que deve ser feito? Deve ser feita a higienização tanto das embalagens, né, se possível desprezar a embalagem, ou essa sacola de feira sua a gente também vai limpar. Ótimo. E aí, então, vamos ver o que eu trouxe aqui. Eu tenho algumas folhas, né? Vamos começar mostrando, então, o que deve ser feito com cada uma. Fernanda, então, a gente tem aqui algumas hortaliças, folhas, a cebola também. Vamos começar falando delas. Qual é o cuidado que a gente tem que ter logo que chega em casa? Então, logo que chega em casa, as frutas, as hortaliças, tudo que vem de fora deve ser higienizado com água e sabão. Então, deve tirar a água, detergente neutro, e depois a gente coloca isso em duas soluções, pessoal. A primeira é uma solução com água, a cada litro de água, uma colher de sopa de bicarbonato. Depois disso, é passado uma outra solução, que é metade de vinagre, metade de água, e finalmente nós vamos para a desinfecção total, quando a gente utiliza água sanitária. Isso mesmo, pessoal. Mas, por exemplo, a alface. A alface, qual vai ser a primeira coisa? Ela não for lavar com sabão? Não, alface não. Alface a gente vai tirar, vem cá pra você ver. Então, pessoal, o alface a gente tira as folhinhas que estão estragadinhas, essas folhinhas mais de fora, e aí a gente procede da seguinte maneira. A gente lava, aqui minha bancada já está toda higienizada, a gente lava folhinha por folhinha com bastante cuidado, tirando todas as sujidades. Aqui nessa parte, se já tiver vírus aqui, se tiver alguma contaminação, uma boa parte dela sai, mas não fica só nessa questão da aguinha não. E aqui a gente já vai partir para a primeira solução, que é uma solução. Ótimo. Vamos lá? Pronto. Depois de lavar folha por folha, Fernanda, então a gente vai utilizar algumas soluções. Qual que é a primeira? A primeira solução, para cada litro de água, uma colher de sopa de bicarbonato. Mistura bem nessa solução aqui primeira. Essa folha já foi higienizada só na água. E agora a gente vai colocar nessa primeira solução. E depois esperar de 15 a 20 minutinhos. E a segunda solução, a gente coloca para cada parte de água, uma parte de vinagre. Porque se você tocar na folhinha agora, você vai ver que tá parecendo um detergentezinho nela. Então essa solução de água com vinagre, ela vai acabar de limpar. E por último, nós colocamos a solução com água sanitária. Isso mesmo, pessoal, água sanitária. Porque o cloro, ele é muito eficiente para eliminar vírus e bactérias. Então, para cada litro de água, uma colher de sopa de água sanitária. Isso eu posso, por exemplo, no caso da couve, Fernanda, eu posso lavá-la com sabão. Não Sim. posso passar a bucha. Pode? Pode, Gabriela, mas não descarta a necessidade de passar por todo esse processo. Né? Então, mesmo que você já lave com água e sabão, a cebola, que às vezes as pessoas não têm tanto costume. Sim, porque tem casca, né? Às vezes a pessoa não acha que é necessário, mas eu posso, então, fazer essas 3 soluções também. Com todos. Você deve fazer com todas as frutas, as hortaliças. Lembrando que nessa época deve-se evitar aquelas hortaliças que já vêm cortadinhas na feira, porque a gente não sabe o procedimento. E experimentar a fruta também deve ser evitado na feira. A gente tem também aqui o caso do brócolis. Sim. O que você recomenda? Eu passo pelo mesmo processo, no caso dele? Tem algo que vale destacar? Sim, tem. O brócolis, a couve-flor, o repolho, eles devem ser também higienizados dessa maneira. E aí, colocar ele inteiro, evitar de cortar os pedacinhos antes de fazer todo esse processo, justamente para que não tenha essa superfície de contato do alimento, tanto com a água, com as nossas soluções, quanto se já tiver algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa assim. O repolho é só tirar aquelas folhas que ficam mais externas, porque a gente não sabe, né, Gabriela, quem que tocou naquele repolho, como é que foi o processo de estocagem, armazenagem, enfim. Mas essas
essas hortaliças, assim como couve, brócolis, repolho, também devem ser higienizadas da mesma maneira. Certo. Deixar aí imersa. Isso. Tem gente que opta por uma das soluções, digamos, às vezes passa só na água com vinagre ou na água com a água sanitária. É adequado, Fernanda? Então, para evitar a contaminação só do vírus, a água sanitária já é o suficiente. Então, a gente adicionou essa questão de passar no bicarbonato na água com vinagre para já proteger contra os agrotóxicos também. Mas as pessoas, principalmente o pessoal mais antigo, tem essa questão de passar só no vinagre. Aí você vai estar só temperando a bactéria. A gente comentou da banana, né, Sim. Fernanda? Para passá-la na solução com bicarbonato, com vinagre e com água sanitária, eu não posso tirar esse talo? Não, porque senão já vai entrar em contato com o próprio alimento. Então a banana ela vai absorver tanto os compostos que são feitos na solução e se tiver acontecido de ter vírus, alguma coisa, bactéria ou algum outro agente contaminante, ele vai penetrar na fruta. Então o interessante, pessoal, é sempre conservar esse cabinho aqui na hora de fazer a higienização da banana. Terminei, passei pela última solução aqui de água com água sanitária com água. E aí, eu vou secar essas folhas, essas verduras para poder guardá-las na geladeira. Ainda falta mais uma etapa. Qual? Então, essa última etapa é quando a gente passa água corrente, porque a Kibol, o cloro, ele também faz mal para o organismo. Então, da mesma forma que ele é bom para fazer a higienização, ele vai fazer mal para o organismo. Então, tem que tirar, passa na água corrente, na água limpa, na água filtrada, seca esse alimento. Então, na banana é só secar com um pano próprio que você vai deixar para o alimento. Se você tiver, já existe um recipientezinho que ele é próprio para secar as folhas. Sim. Se você não tiver, a gente improvisa. Olha só, é só você pegar toalha de papel, coloca numa assadeira e deixa a folha ali descansando, a cebola, a banana, e aí sim você guarda na geladeira. Lembrando da periodização de limpeza da geladeira também. Agora a gente vai falar dos enlatados, né, daqueles produtos que vêm em embalagem, que eu trago do supermercado. Qual a sua recomendação? Se for possível lavar com água e detergente neutro, mas uma esponja que é só para isso. Essa esponja não vai ser utilizada para fazer a limpeza dos talheres, a limpeza dos utensílios da casa. É muito importante ressaltar isso. Então, se for possível lavar, proceder dessa forma, lavar com água e detergente e também passar o álcool 70 num paninho descartável após fazer essa lavagem. O que não for possível lavar, há risco de abrir o alimento, alguma coisa assim, é só fazer essa limpeza com o álcool 70%. Aqui ela já tinha sido higienizada, então ela não vai mostrar, mas é importante, principalmente no local onde a gente abre. E feito isso, fazer a higienização também da bancada onde você utilizou tudo que para entrou fazer em contato, o procedimento. né? Tudo que E aí entrou em contato. depois que eu abro, o ideal é guardar num vidro, não é, Fernanda? O ideal é guardar num vidro e sempre observando a data de validade. Fernanda, a gente ouve também falar, tem muita gente que chega em casa e além de estar em quarentena, deixa os vidros, tudo aquilo que traz, né, as embalagens de quarentena. Ah, eu vou deixar aqui de hoje para amanhã para poder matar o vírus. Pode fazer assim? Olha, a gente não tem certeza de qual que é. Então, os estudos eles estão sendo feitos, mas ainda não se tem certeza do tempo de vida do vírus fora nas embalagens. E outra coisa, de qualquer forma, ela deve ser higienizada. Então, chegou da rua, faz a sua própria higiene, lava suas mãos se possível, toma um banho, mas procede com essa higienização das embalagens. Então, eu não acho aconselhável deixar essas embalagens descansando aí na quarentena. De casa, né? E esse já era um procedimento que a gente fazia aqui em casa. Então, assim, parece difícil, gente, mas não é. E vale tanto a pena para cuidar da saúde aí da família de quem você gosta. Você recomenda algum cuidado especial com comida pronta? Por exemplo, crua? Sim. A comida crua, ela pode sofrer uma contaminação de uma forma muito rápida, então nunca utilizar crus com cozidos, então tem essa contaminação cruzada. Evitar de comprar nas feiras livres esses alimentos que já estão picados. E outra coisa, pessoal, estamos falando de frutas e hortaliças, mas quando você já traz alguma coisa da rua que já foi, por exemplo, assado, como por exemplo um frango, alguma coisa nesse sentido, é importante também você levar no forno um pouquinho para que se tiver o vírus ali na embalagem, não contamine a sua família. Ótimo.
para as coisas que a gente, comida pronta que a gente pede por delivery. Também chegou a embalagem, devo fazer toda essa higienização. Toda essa higienização. Tomar cuidado também com as maçanetas e quando você receber a sua comida do delivery, o mínimo que deve ser feito é passar o álcool ali naquela embalagem, né? Lava bem as mãos antes do consumo. Existem alguns alimentos que devem ser evitados nessa época, como por exemplo os sushis, os sashimis feitos com peixe cru, o próprio peixe cru, o ceviche também é bom que seja evitado nessa época, carpaccio e os queijos feitos de leite que não são pasteurizados. Então o queijo Minas, esse queijo frescal, ele deve ser evitado nessa época também. Como ainda não tem estudos que comprovem, né, o estudo suficiente, a gente não sabe se aquele animal, se aquele peixe, se a carne do carpaccio, ela estava contaminada já, se ele teve, se tem essa transmissão para os animais, então ainda faltam muitos estudos. Então é mais uma precaução, Gabriela, fazer dessa forma. Preciosas essas dicas, viu? Gente, bora cuidar, prevenir. A Corrida da Solidariedade da Alego ainda está surtindo efeito. Prova de que quando uma ação é bem desenvolvida e aplicada na prática, todos ganham. Competição que nada. Essa corrida aqui envolveu foi muito carinho e generosidade. A ação faz parte do projeto Viver Bem. A Corrida Solidária da Alego arrecadou mais de 21 toneladas de alimentos e beneficiou 5 instituições de caridade. Entre elas está o Ministério Filantrópico Terra Fértil, que atende 2.100 famílias. A instituição recebeu 6 toneladas de alimentos. Nesse momento de pandemia, nós sabemos o tanto da dificuldade que eles têm passado. Então, a nossa missão, né, é poder ajudá-los. E com vocês, com a Assembleia, com essas doações, nós vamos conseguir fazer cestas básicas para a gente poder abençoá-los, para poder ajudá-los nesse momento tão difícil que temos passado. Outra instituição atendida foi a Casa de Eurípides, que atualmente atende 220 pacientes com transtornos mentais e dependência química. A Corrida Solidária da Alego doou para a instituição 3 toneladas de alimentos e a Mesa Brasil 2 toneladas de alimentos, totalizando 5 toneladas. Nós atendemos aqui dentro de um modelo em psiquiatria, um modelo humanizado, é um hospital que parece mais um hotel fazenda, né? Tem várias atividades de oficinas terapêuticas, várias atividades rurais. Então a gente procura fazer o tratamento o mais humanizado possível. Então a gente agradece muito toda a equipe da Alego, o presidente da Alego, o Sesc Brasil, né, Mesa Brasil, por essa parceria. A Assembleia arrecadou mais de 21 toneladas e a parceria do Mesa Brasil na live, que aconteceu no final da corrida, arrecadou 4 toneladas, então nós superamos 25 toneladas. A corrida extrapolou a esfera ali da Assembleia, né? Então essa parceria com o Sesc, o Mesa Brasil, foi fundamental também. Ao todo, foram mais de 21 toneladas de alimentos arrecadados nessa campanha, graças a uma forte corrente de solidariedade. Um agradecimento a todos os envolvidos, especialmente aos servidores dessa casa, que mostraram muita garra e disposição. Essa corrida vai ficar na história, viu? O Alego News especial de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação e acompanhe as atividades do Legislativo Goiano aqui no canal 61.2 e canal 8 da NET. Até a próxima edição.